Eu gostaria de chamar aqui um pastor que faz pouco tempo que eu ouço ele, mas já tem transformado a minha vida, tem transformado essa igreja. Amém? E vocês vão ver que quando ele começar a falar, vai até dar uma tremida nesse lugar aqui. Vocês vão ver o que eu estou falando, mas amém. Eu gostaria de chamar aqui, e recebam com aplausos, a vida do pastor Maurício. Beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu vou conversar com vocês nessa noite. Eu peço que teu coração esteja bem. Eu sei que jovem é bem ativo, né? Então a gente corre o risco de desviar o nosso olhar rapidamente, facilmente, tá? Eu vou pedir para vocês, nesse tempo que a gente vai estar aqui agora, esses minutos, eu prometo que eu não vou alongar muito, mas eu preciso da tua atenção, tá? Então, teu celular aí, não deixa ele te atrapalhar, tá bom? Só se for para contribuir, para você fazer uma anotação, alguma coisa, mas não deixe te atrapalhar, tá bom? Aproveita esse tempo, aproveita, é importante para você, tá bom? Você não está aqui por acaso, ninguém está aqui por acaso, tá? Você não está aqui por acaso. Louvo a Deus pelas canções que a gente teve a oportunidade de cantar aqui. Estava tão bonita a música, né? Cadê o cara que tocava a música ali? Se ele quiser ficar tocando, vai ser legal. Gente, dá uma salva de palmas que daí ele vem. Aí. Rapaz bonito. Beleza, cara? Cabeludão. Você sabe que eu tinha o cabelo até no meio das costas aqui, né? E cortar o cabelo para mim foi uma tragédia, porque eu entrei numa empresa para trabalhar e eu não sabia que eu tinha que cortar o cabelo para trabalhar naquela empresa, na Cacique. Isso aconteceu há bastante tempo. Para mim foi uma tragédia, mas tudo bem. De qualquer jeito, até hoje eu já teria cortado, porque daí já ficando mais velho, né? Vamos lá. Hoje eu vou conversar com vocês sobre relacionamentos, tá? E eu vou pedir que você esteja bem atento, porque eu quero conversar com você sobre relacionamentos em todos os sentidos. Todo mundo aqui tem os seus relacionamentos, tanto com o teu pai, com a tua mãe ou com o lugar que você mora, também nos teus grupos, né, sociais, como escola, trabalho, igreja, os lugares que você está. Todos nós temos relacionamentos, alguns aqui namorando também. Então nós temos relacionamentos, tá? Por isso que é importante você prestar atenção. A gente vai começar lendo um texto da palavra do Senhor. Está lá em João capítulo 13, os versos 1 até o verso 17, vai aparecer aí a leitura. Presta atenção na leitura, porque a gente vai acompanhar a leitura com os princípios que a gente vai destacar aqui, tá? João capítulo 13, os versos 1 a 17. Presta atenção na leitura. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar esse mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam nesse mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia colocado na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia voltar para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura, e em seguida colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou:
vai lavar também os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: sim. Agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Jesus retrucou: se eu não lavar os teus pés, você não será mais meu discípulo. Respondeu Pedro: então, Senhor, não somente os pés, mas lave minhas mãos, minha cabeça. Pediu Simão Pedro. Aí Jesus lhe disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse todos menos um. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, de Senhor, e têm razão, porque eu sou. Se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Vocês, já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Até aqui. Jesus estava vivendo com os discípulos seus últimos momentos. O ministério de Jesus durou 3 anos. Jesus caminhou por 3 anos com aqueles homens. Foi um tempo muito ativo, muito intenso. Um tempo muito intenso. Agora, Jesus estava no seu último dia com eles. E Jesus se antecipou e preparou uma ceia. Jesus, ele preparou um lugar para eles estarem, somente eles, Jesus e os 12. E Jesus preparou uma ceia para eles poderem estar passando aquele último momento. E naquele último momento, Jesus ia dar a eles a última lição. A lição mais importante. A mais importante de todas. Um dia eu li um livro que tem como nome assim, A Lição Final. E esse livro é de um homem que ele estava chegando no final da sua vida por causa de uma enfermidade. E aí ele convida o seu filho para conversar. E ele, quando está com o seu filho, ele diz assim: filho, agora eu preciso passar para você a última lição. A lição mais importante. Jesus tinha pouco tempo com os discípulos. E Jesus queria ensiná-los a respeito de algumas coisas que são essenciais. A última lição. A lição que os discípulos deveriam carregar para a vida. Não apenas aqueles 12, mas todos nós que somos discípulos de Jesus. Jesus quer ministrar o teu coração sobre relacionamentos. Presta atenção, gente. Não existe nada mais importante na tua vida do que o relacionamento. Nós somos seres gregários. O que significa isso? O ser humano é um animal que não consegue viver sozinho. Um dia um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, nunca ninguém me ajudou. Eu olhei para ele e falei: você está mentindo? Porque se ninguém nunca tivesse ajudado você, estendido a mão para você, você não estava vivo. Você está vivo porque alguém limpou o cocô, porque alguém deu banho em você, porque alguém deu comida para você comer, porque alguém colocou roupa em você, porque alguém cobriu você quando você estava com frio, porque alguém deu remédio quando você estava doente. É por isso que você está vivo, senão você não estava. Às vezes a gente não percebe que pessoas fazem parte da nossa vida e passam pela nossa vida. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus coloca pessoas na tua vida por uma razão. Em alguns momentos você vai se encontrar com pessoas que aparecerão na tua vida uma única vez. Você nunca os viu e nunca os verá novamente. Eles virão, cumprirão um propósito na tua vida, irão embora. Tipo aquele cara que ajudou Jesus a carregar a cruz quando Jesus não estava conseguindo carregar sozinho.
Deus coloca pessoas na tua vida por uma estação, por um tempo, por uma época. Mais para frente você vai olhar para a tua vida e você vai descobrir que Deus colocou pessoas para caminharem com você por um tempo que você precisou. Deus coloca pessoas por uma estação. Deus coloca pessoas na nossa vida para sempre. Tem algumas pessoas que Deus coloca na nossa vida para sempre. No caso, os nossos pais. E algumas pessoas que Deus coloca na nossa vida. Nós somos pessoas que se relacionam. E a felicidade, a satisfação da vida, o sentimento de completude, o sentimento de uma vida abundante, tem tudo a ver com a maneira que eu lido com as pessoas que convivem comigo. Por isso Jesus estava falando sobre algo importante: relacionamento. A última lição de Jesus foi sobre relacionamento. E aqui eu quero passar algumas lições para vocês muito preciosas, que serve para o teu namoro, para aqueles que estão namorando, aqueles que vão namorar, que serve para o teu relacionamento com o teu pai, com a tua mãe, ou com aqueles que cuidam de você, que moram com você, que serve na tua comunidade cristã e por toda a tua vida. Algumas lições muito importantes. Primeira lição é essa daqui, presta atenção. Tenha a consciência de que te resta muito pouco tempo. Meu Deus, pastor, o que o senhor está falando aí? Tenha a consciência de que resta para você muito pouco tempo. Às vezes, nessa idade que a gente está, a gente não para pensar sobre a brevidade da vida. Mas a vida passa muito mais rápido do que você pode imaginar. Muito mais rápido. A vida passa logo. Eu lembro de uma expressão do Rubem Alves, um escritor já falecido, um cara extraordinário, inteligente. Rubem Alves, certa vez, conta uma experiência dele. E ele diz que no fundo da casa dele tinha um pé de jabuticaba. Ele amava jabuticaba. Volta e meia dá jabuticaba lá. Fica colada no tronco, em todo lugar. Aquele monte de fruta preta, bonita. E ele amava jabuticaba. E ele conta que quando ele, com muita vontade de comer jabuticaba, fazia tempo que não produzia, e daí um dia produziu. E aí ele chegou lá, chegou em casa, eles tinham saído de férias, chegou em casa, quando ele olhou no fundo do quintal, o pé estava lotado de jabuticaba, de baixo até em cima. Não tinha lugar que dava para ver a árvore, de tanta jabuticaba que deu. Ele, apaixonado, com muita vontade de comer jabuticaba, ele foi correndo e se lançou naquele pé e subiu, e foi subindo, e do jeito que ele foi subindo, ele foi pisando em jabuticaba, amassando jabuticaba, jogando jabuticaba, e foi aquele regaço, jabuticaba para tudo quanto é lado. E ele subiu lá e começou a comer, e foi pegando e comendo, e pegando e comendo, e ele pegava uma, derrubava 5, 6 e tal, e foi assim. Primeiro dia. Segundo dia também ele já acordou, foi lá e comeu muita jabuticaba. Terceiro dia, ele ficou com vontade de comer jabuticaba de novo, foi lá. Só que quando ele chegou lá, ele percebeu que tinha menos. E no outro dia, ele foi novamente. E aí tinham bem poucas. E nesse quarto dia que ele foi, ele conta que ele subiu no pé com cuidado. Ele pisou com cuidado. Ele comeu cada jabuticaba com muito mais cuidado. Por quê? Porque ele percebeu que haviam poucas. Às vezes a gente demora muito tempo para perceber que o nosso tempo é curto, que a gente não tem tanto tempo assim como a gente pensa, que a gente não é eterno. Por exemplo, tem muitas. Um dia eu estava lá em Cambé, e aí na minha cidade alguém me ligou e falou: pastor, eu preciso do Senhor urgente, eu preciso que o senhor vá para Londrina fazer uma oração. Eu fui lá, era um velório de uma senhora, já falecida, uma vida muito dura. E de repente, quando eu estou chegando com a Bíblia a fazer oração, na hora que eu estou chegando, que eu dou um passo para dentro, começa um tumulto, estava lotado aquele lugar, começa um tumulto, e aí eu percebo que para 2 carros da polícia na frente. 2 carros da polícia param na porta,
Entram os policiais, começam a pedir para as pessoas saírem. Sai fulano, sai ciclano, sai um, sai outro e tal. E daí abre o camburão, menina gritando lá dentro. Era a filha, estava presa. Maltratou a mãe a vida inteira, estava presa lá dentro. Fez um monte de coisa errada. E a menina gritando lá dentro, com muito remorso, aquele choro amargo do remorso. E aí eu vi que estava todo mundo saindo, o pessoal saindo e tal. Eu fui ficando ali tentando entender o negócio. E quando eu fui sair, a polícia colocou a mão no meu peito e falou: o senhor é o pastor? Eu falei: sou. O senhor fica. Eu falei: pronto, agora piorou. Aí saiu todo mundo para fora, não podia ficar ninguém lá dentro. Ficou só eu lá dentro, eu e a senhora que estava deitada lá. Aí, de repente, eles abrem a porta, levantam o camburão, tira a menina. E a menina vem, mas vem caindo. Ela caiu umas 2 vezes antes de chegar. Na hora que ela chega, ela pulou naquele caixão, que eu falei: meu Deus, vai cair todo mundo aqui no chão. Vai derrubar esse caixão. Eu não sei como que ela não derrubou. Porque ela caiu com um desespero e um choro tão desesperado. E ela dizia: mãe, me perdoa. Mãe, volta. Mãe, eu vou mudar. Só isso que ela falava. Mas não dava mais tempo. O tempo tinha passado. Talvez em algum momento ela pensou que ela tinha todo o tempo do mundo. Mas nós não temos todo o tempo do mundo. Olha como é que começa esse texto. Sabendo Jesus que era chegada a hora de partir. A pessoa que vive melhor é a pessoa que tem consciência de que não estará aqui para sempre. Se você soubesse que você tem o teu último dia com o teu pai e com a tua mãe, o que você faria por eles? Se você soubesse que você tem uma última oportunidade com alguém que você ama, o que você faria? A vida, por mais que você viva 100 anos, a galera de vocês vai viver mais ou menos isso mesmo, 100, 110, por mais que você viva todo esse tempo, quando você chegar nos 98, 99, você vai ver: nossa, como a vida passou rápido. Como a minha vida passou rápido. Só tem um jeito de você viver toda a sua vida: vivendo cada um dos seus dias e aproveitando cada um dos dias que Deus lhe concedeu. Jesus sabia que era chegada a hora. Jesus sabia que tinha pouco tempo. E isso faz toda a diferença. Viva o teu dia como se esse fosse o seu dia para viver. Porque é o dia que você tem. A segunda grande lição que esse texto traz, coloca aí para a gente. Pode pôr. É só mudar lá, fica tranquilo. A primeira, tenha consciência de que passa rápido. Segunda, escolha amar sempre e amar até o fim. Olha só como é que o texto bíblico fala. Sabendo Jesus que tinha pouco tempo, o que ele fez? Ele brigou? Ele ficou discutindo? Ele ficou lidando com coisas menores? Com situações que levam a lugar nenhum? Ele ficou fechado em picuinhas? Ele ficou olhando os defeitos? Não. Ele amou. E amou até o fim. Ele amou com todas as suas forças. Sabe quem amou? Quem viveu. Porque só tem um jeito de viver: amando. Quem não ama, não vive. Enquanto você fica amarrado em ressentimentos, enquanto você deixa essa praga da raiva, do ódio, do rancor tomar conta do teu coração, enquanto você fica apegado às picuinhas e às pequenas, aos pequenos ensejos do inimigo, do diabo na tua vida, você não ama, você perde tempo na tua vida. Você só vai descobrir o valor da vida quando você descobrir o valor de amar. O apóstolo Paulo chega a dizer lá em 1 Coríntios 13, a igreja que era fantástica, mas estava esquecendo de amar, ele diz: gente, joga tudo isso fora e ama, só ame. Só ame. Porque a vida está em amar. Então ame. Jesus amou os seus e os amou até o fim. Jesus amou os seus apesar das dificuldades,
apesar das lutas, apesar das falhas que eles tinham, apesar das dificuldades que eles tinham para permanecer fiel ao Senhor. Jesus amou eles mesmo assim. Eu fico imaginando que se Judas não tivesse feito a bobagem que ele fez, depois da outra bobagem que ele fez, porque ele traiu Jesus, ele vendeu Jesus pelas moedas, e depois ele se suicidou. Se ele não tivesse tirado a sua vida, antes de Jesus falar com Pedro, Jesus tinha ido falar com Judas. Jesus tinha corrido para Judas e tinha dito: Judas, não faça bobagem, está tudo certo, vai ficar tudo bem, eu te amo. Eu te amo, porque eu sei que você não deu conta, eu sei que você não entendeu, eu sei que você não soube lidar com a situação. As pessoas que aprendem a amar, aprendem a perdoar. E quem aprende a perdoar, ele consegue reconstruir e renovar a sua vida a todo tempo. Porque amar é perdoar. Não tem como amar sem perdoar, porque todos nós falhamos. Jesus perdoou, Jesus amou, e amou até o fim, e amou com todas as forças, e amou se sacrificando e se entregando totalmente pelos seus amigos, se entregando totalmente pela sua igreja. Jesus amou e amou até o fim. Se você quiser viver uma vida abundante, primeiro, saiba que você tem pouco tempo. Tem tanta coisa que Deus quer fazer através da tua vida. Tem tanto que Deus quer te usar. Não perca tempo não, gente. Corra para os braços de Deus. Aproveite o tempo que Deus te deu. Volte o teu coração para Deus. Firme teu coração em Deus. Ame teus pais, ame tua casa. Respeite teus pais. Cuide dos teus pais. Zele pela tua vida. Trate bem as pessoas. Porque o tempo passa. E ame, ame. O que você faz? Eu amo. Eu nasci para quê? Eu nasci para amar. Eu sirvo a um Deus que é amor. Eu sirvo a um Deus que me amou e deu a sua vida por mim. Eu sirvo a um Deus que me perdoou de tal maneira que eu não consigo explicar. Amar é viver. A terceira lição que eu vejo nesse texto é essa daqui. Vai aparecer. Acima de tudo, viva para Deus, pois você veio dele e voltará para ele. Gente, essa lição é fantástica. Presta atenção no que eu vou te dizer. Todo mundo olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Gente, olha o que o texto bíblico diz. Sabendo Jesus que veio de Deus e vai voltar para onde? Jesus veio de quem? Não, gente. Jesus veio de quem? Tem gente que não está aqui. Jesus veio de quem? E vai voltar para quem? Vamos falar mais forte. Jesus veio de quem? E vai voltar para quem? Agora, gente, eu fiquei pensando um dia. Olha aqui comigo, pensa aqui comigo. Pensa um pouco comigo. Se ele veio de Deus, ele vai voltar para Deus? A grande pergunta é: o que ele está fazendo aqui? A Bíblia diz que você veio de Deus. E a Bíblia diz que você vai voltar para Deus. Então a grande questão da tua vida é... Como que é seu nome? Felipe. A grande questão da tua vida, Felipe, é: o que o Felipe veio fazer aqui? Você já pensou em encontrar essa resposta? O que eu vim fazer aqui? O que de Deus me trouxe para fazer aqui? Qual é o propósito de Deus? Porque tem um propósito. Deus não ia me trazer de lá do céu para cá e depois me levar para o céu sem nenhum propósito. Existe alguma razão de eu estar aqui. Existe alguma razão de você estar aqui. E de você, olha para mim, de você estar aqui hoje, e de você estar onde você mora, e de você ser filho de quem você é filho, e de você nascer agora e estar aqui vivendo em 2021, ter passado por essa pandemia. Existe alguma razão de Deus de você estar aqui, caramba. Você tem que descobrir o que é isso. Qual é a razão? Por que eu estou aqui?
Por que Deus me fez assim? Por que Deus me deu essa capacidade, esse dom, esse talento? Eu tenho que compreender isso, porque isso é a razão da minha vida, é o meu propósito. Deixa eu falar para você. Quem aqui já foi no cemitério? Ok. Quando você entra no cemitério, não sei se você tem a mesma curiosidade que eu, mas eu fico olhando os nomes lá. E fico olhando as datas também. Eu fico olhando as datas lá. Cara, aí tem lá. Presta atenção. Tem lá. João Pedro da Silva. Nasceu no dia 2 de janeiro de 1978. E morreu em 14 de outubro de 1984. Aí está lá a data que o cara nasceu e a data que o cara bateu as botas, morreu. Presta atenção, pensa comigo aqui, vem comigo. Entre essas duas datas tem alguma coisa? O que tem? Um risco. Já viu que tem um risco? Tem a data, o risco e a outra data. Agora pensa comigo. Ninguém tem gerência sobre o dia que nasceu. Eu não escolhi o dia para nascer. Ninguém escolheu que dia ia nascer. Ninguém escolheu o dia que vai morrer. Só tem gente que é meio doida, mas naturalmente ninguém escolheu o dia que vai morrer. Então eu não sei da onde Deus tirou o dia que eu ia nascer. Então as duas datas mais importantes da minha vida, o dia do meu nascimento e o dia da minha morte, eu não tenho gerência sobre isso. Mas presta atenção, quero chegar aqui. Mas eu tenho gerência sobre aquele risquinho, a maneira que eu vou viver. Então, não escolhi o dia que nascer, não escolhi o dia que vou morrer, mas eu escolho a maneira que eu vou viver. Eu escolho o modo que eu vou viver. Esse risquinho é o mais importante. Quando você for no cemitério, lembra disso. Esse risquinho é importante, porque esse risquinho é a minha vida. Agora deixa eu falar para você ainda sobre isso. Tem gente que viveu mais tempo, existiu mais tempo. Mas o fato de você ter existido mais tempo não significa que você viveu todo esse tempo. Algumas pessoas estiveram aqui por menos tempo, mas viveram mais. Porque a vida não tem a ver com a quantidade de dias, mas com a profundidade que você decidiu viver. É isso que faz o sentido. Jesus sabia que viera de Deus e voltaria para Deus. Mas mais do que isso, ele sabia que ele foi colocado aqui para viver para Deus. Porque Deus tinha um propósito para ele. Assim como Deus tem um propósito para a vida de vocês. Então, se Deus me colocou para conviver com você, primeiro, eu tenho que aproveitar. Porque esse tempo que eu convivo com você não é para sempre. A gente tem um tempo que Deus nos deu aqui. Então nós vamos aproveitar ao máximo. E eu vou aproveitar esse tempo te amando. E você me amando. Nós somos amigos. Nós somos irmãos em Cristo. Então eu vou amar você e você vai me amar. E eu vou viver para Deus com você. E você vai viver para Deus comigo, cumprindo o propósito. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. A outra lição, essa é tremenda também. Decida ser a pessoa certa. Lembrando que quem sabe quem é, pode até ser menos do que é. Deixa eu falar para vocês aqui algumas coisas sobre isso. Há uns 4 anos atrás eu estava ministrando no acampamento. E aí chegou um menino que eu conheço de uma outra igreja, queria conversar comigo. Eu estava namorando 2 anos e pouco uma menina.
E ele queria falar comigo porque ele queria casar com ela, queria noivar e casar rápido. E ele falou: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Daí fomos conversar. Ele falou: pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Estava com ela do lado. Falou: estou aqui com a fulana e eu estou pensando em casar com ela, mas eu estou com uma questão, eu queria que o senhor me ajudasse. Falei: o quê? Ele falou: será que ela é a melhor pessoa do mundo para mim? Será que ela é a pessoa certa para mim? Aí esperei ele falar. Aí vi que ela ficou um pouquinho desconcertada, né? Homem às vezes fala umas coisas que não devia. Aí depois que ele falou, eu peguei e retruquei ele. Falei o seguinte: meu amigo, olha só, o mundo tem 8 bilhões de pessoas aproximadamente, tá? Tem mais mulher do que homem nesse mundo. Então deve ter 4 bilhões e 200 milhões de mulheres nesse mundo. Você acha que você escolheu a melhor mulher para você nesse mundo? Isso é mais do que ganhar na loteria, mais do que ganhar na Mega Sena. Com toda certeza você não escolheu a melhor do mundo. Tem mulher melhor do que ela nesse mundo, com certeza. Agora deixa eu falar para você. A pergunta certa não é essa que você está me fazendo. Falei para o menino. A pergunta certa não é essa que você está me fazendo. Não é você perguntar para mim se ela é a melhor pessoa para você. A melhor pergunta que você pode fazer na tua vida é: eu sou a melhor pessoa para ela? Por quê? Porque a melhor decisão que você toma na tua vida é a decisão de ser a pessoa certa. Por exemplo, você está lá na tua casa, a Rafinha está lá na casa dela, com os pais dela, com a irmã dela. Ela está lá com o Kiko e com a Renata, na casa dela. Ela é filha do Kiko e da Renata. Se ela for uma menina sábia, ela sabe que ela tem pouco tempo, porque um dia os pais dela não estarão mais aqui, se acontecer o processo natural. Ela vai continuar. Então ela vai aproveitar os dias com o pai e com a mãe dela. E ela vai aproveitar fazendo o quê? Amando o pai e a mãe dela com todo o coração. E ela vai saber que ela está aqui para fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é amar os seus pais e cumprir o propósito dela como filha com excelência. Isso em cada área, eu estou falando como filha. Mas tem ela como irmã, tem ela quando ela arrumar o namorado, o Felizardo e tal. E todos os relacionamentos. Aplique isso para todos os relacionamentos. Ela sabe que ela tem um tempo com o pai dela, com a mãe dela, vai usar da melhor maneira, amando. Ela vai cumprir o propósito de Deus na vida dos pais dela. E ela vai dizer: eu quero ser a pessoa certa na vida do meu pai e a pessoa certa na vida da minha mãe. O que é ela ser a pessoa certa na vida do pai dela? Ser uma excelente filha. O que é ela ser a pessoa certa na vida da mãe dela? Ser uma excelente filha. Entendeu? Esse é o propósito de Deus. De repente ela vai estar com o namorado, com o Felizardo. Aí o Felizardo está lá com ela. E ela vai começar a namorar o Felizardo. Aí o Felizardo chega todo felizão, né? E está feliz com ela. E ela sabe que ela tem um tempo com ele. Pode até casar, pode viver muitos anos, mas tem um tempo. E ela vai dizer: eu vou aproveitar da melhor maneira amando, porque Deus colocou essa situação e me deu essa oportunidade. Cumprindo o propósito de Deus, eu vou honrar a Deus. E eu vou ser a pessoa certa na vida do Felizardo. É a melhor decisão que nós tomamos, gente. Decisão inteligente. Olha só, Jesus foi a pessoa certa na vida dos seus discípulos. Ele os amou e os amou até o fim. E agora, o que está escrito ali? Não pode voltar. Quem é a pessoa certa? Presta atenção. Quem é a pessoa certa? Quem decidiu ser a pessoa certa? Ela não tem problema nenhum em ser até menos do que ela é. Porque o que Jesus faz? Quem que é Jesus ali? Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, Jesus é o Mestre, Jesus é o pastor, Jesus é o líder. Jesus é. O que Jesus faz? Quem sabe quem é pode até ser menos do que é. Aí Jesus vai lá, pega uma bacia com água, que era a função do servo, do escravo mais barrela que tinha, e começa a lavar o pé de todo mundo. E na hora que Jesus chega em Pedro, que não sabia ainda quem era,
porque o próprio Jesus tinha falado que ele ia negar, ele falou que não. Quando ele chega em Pedro, Pedro diz: não, comigo não, você é o Senhor, você é isso, você é aquilo, não pode, cada um na sua posição. Sabe quem que fala assim? Quem não sabe quem é. Toda pessoa que não sabe quem é, quer ser mais do que é, ou quer ser quem não é. Sabe gente que quer ser o outro? Sabe gente que tem inveja do outro? Gente que não se contenta em ser quem é, porque não descobriu ainda o propósito de Deus para a vida dele. Jesus sabia quem era, e porque sabia quem era, pode ser até menos do que era. Por exemplo, um dia você pode ver a Rafa, por exemplo, lavando os pés do pai dela. Pai, eu vou fazer a sua unha. Filha, pai, eu vou fazer a sua unha, vou cuidar de você. Porque eu amo. Não, filha, mas o pai pode. Pai, mas eu quero te servir, porque eu tenho prazer em te servir. Mas filha, pai, eu sei quem eu sou, eu não tenho problemas com isso. Eu não tenho problema em pegar a vassoura e começar a varrer aqui, eu sei quem eu sou. Vou contar para vocês, quando eu comecei a trabalhar, o primeiro lugar que eu trabalhei foi numa livraria. Não era uma livraria, papelaria. E ela ficava uns 50 metros de um colégio particular, Colégio do Bom Jesus, lá em Joinville. E eu tinha que chegar cedo, abrir 8 horas, eu tinha que estar lá 7h30. E era o horário que as meninas bonitas estavam entrando no negócio lá na escola, estava passando ali. E eu tinha que varrer aquela bodega. E naquela época eu não precisava usar máscara. O pessoal não usava máscara, porque se pudesse usar, eu pegava uma daquelas toucas de motoqueiro e cobria. E eu com a vassoura ali, as meninas passando, e eu, sabe? E tinha umas que eu dava uma paquerada, mas não dava, porque eu, sabe, não sabia quem eu era. Porque se eu soubesse quem era, qual que é o problema? Eu pegar a vassoura e varrer. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Tem um negócio legal que eu vi certa vez de um cara, chegou no banco, sabe, esse pessoal metido, que tem um pouquinho de dinheiro, acho que é alguma coisa. O cara chegou, queria que o rapaz fizesse alguma coisa no banco, o rapaz não fez. Aí o cara chegou, sentou, bateu na mesa e disse: você sabe quem eu sou? Aí o rapaz ficou olhando, tentando lembrar de quem que era aquele cara. Você sabe quem eu sou? Aí começou a falar um monte de bobagem. Aí o rapaz foi lá chamar o gerente, porque estava humilhando o rapaz. Aí o gerente chegou e falou: o que está acontecendo? Ele falou: vocês sabem quem que eu sou aqui e tal? Sou fulano de tal e tal, e vocês têm que me tratar do jeito que eu quero. Sabe quem que eu sou? Aí o cara disse: bom, vamos lá. Você é um ser humano. Ser humano, você é um entre 8 bilhões que tem aqui nessa terra. Então você é um de 8 bilhões. Aí o ser humano é um animal. Ele é um entre 8 milhões de espécies que tem aqui. E dizem que tem mais de 30 milhões de espécies que nós descobrimos ainda o que é. Então você é um em pelo menos uns 30 milhões. O ser humano é um bicho, você é um em 8 bilhões. E esse um que você é em 8 bilhões, ele é um em 30 milhões. Certo? E aí, nós habitamos essa terra, que faz parte do sistema solar. É um planeta pequeno dentro do sistema solar. Que esse sistema solar é um dos menores sistemas solares da Via Láctea, que tem aproximadamente 2 milhões de sistemas solares, certo? Que faz parte aí do universo, e que hoje já fala que não é mais universo, é multiverso, porque deve ter coisa maior aí, por aí. Então quem que é você? Você não é nada. Você não é nada. Quem que é você? Você não é nada. A não ser que você saiba quem você é. Aí você se torna alguma coisa. Você está entendendo? Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: a partir do momento que eu compreendo que eu sou um filho de Deus, que Deus tem um propósito para a minha vida, que eu nasci para amar, e que Deus me colocou aqui para me relacionar com as pessoas e respeitar as pessoas e cuidar das pessoas e deixar uma marca de Deus, um rastro de Deus em cada pessoa. A partir do momento que eu compreendo isso, que Deus não colocou a pessoa que está do teu lado aí por acaso, mas eu posso deixar algo de Deus na vida dela, eu posso abençoá-la. A partir do momento que eu entendo isso, a minha vida se torna uma possibilidade diferente. E era isso que Jesus queria que eles entendessem.
Jesus sabia quem era. E ele podia ser até menos do que ele era, porque ele sabia quem ele era. Não tem problema nenhum, não. Outra lição. Esteja decidido de que a sua vida será para amar e servir. Esse é um ponto importante. Jesus estava dizendo para os discípulos: quer que a tua vida tenha sentido? Gente, olha aqui para mim. Jovem, adolescente, às vezes quer muito que os outros sirvam eles. Presta atenção. Eu vou às vezes lá no shopping. E um dia eu fui lá no shopping e aí encontrei umas meninas da igreja. As bênçãos da igreja estavam lá no shopping. Se uniram em grupinho. Estava lá, aquele grupinho de menina. E estava tudo bonitinho. Lá, comendo lanche. Pegou McDonald's, pegou outro lanche. Pegaram lá, estava comendo, tudo lá. E eu sentei do lado, estava com o rapaz conversando. E fiquei de olho, falei, vou cuidar. Fiquei olhando as meninas. Gente, eu nunca vi aquilo. As meninas, elas conversavam, comeram. Quando elas terminaram de comer, uma das meninas levantou, pegou os guardanapos, colocou todos naquela bandeja, organizou todos os copos, pegaram as coisas. A outra pegou um pedacinho do guardanapo, limpou onde tinha caído um pouco de refrigerante. Aí pegaram um negócio que estava no chão, que tinha caído no chão, colocaram lá, organizaram tudo e foram até um lugar que está escrito muito obrigado e colocaram lá dentro daquele lugar, no lixo. Fantástico, né? Bonito. Só que eu conhecia aquela turma lá. E aquelas meninas nunca lavaram louça em casa para ajudar a mãe. Mas lá, para se mostrar, estava a benção. Mas em casa nunca ajudaram com nada. Para levantar, para fazer a coisa, para tirar um prato da mesa é uma eternidade. Você está entendendo? Servir, gente, servir é essencial na vida de toda pessoa que quer viver. Porque a pessoa que vive é a pessoa que serve. Porque quem não serve, não serve. Não tem sentido. Eu disse agora há pouco, a pessoa mais feliz que existe na terra é a pessoa que serve. É a pessoa que tem um significado, que tem um propósito na vida. É a pessoa que existe para alguma coisa. É a pessoa que dentro de casa ela cumpre a função dela, a responsabilidade dela, de amar os seus pais, de contribuir com a casa, de ajudar na limpeza da casa, de limpar o banheiro também, de lavar roupa também, de passar roupa também, de cuidar da casa também. E os meninos e as meninas. Você está entendendo? Tudo isso faz parte, gente, olha aqui para mim, tudo isso faz parte de um algo mais de Deus na vida. Sabe, é a pessoa que vai viver, que vai longe, é a pessoa que vai crescer na vida, é a pessoa que vai ser diretor, que vai ser, sabe, dono de empresa grande, de multinacional. É o cara que vai longe, é o cara que vai, a menina que vai longe. Não é a menina que faz coisa para inglês ver. Não é a menina que faz coisa para aparecer. Ela sente-se responsável por onde ela está. Ela faz parte sabe? Ela não é um sanguessuga, ela não é um parasita aonde ela está. Ela é parte de um processo importante. Ela é parte de um processo de andamento, de crescimento, de prosperidade daquele lugar. Ela ajuda o pai e a mãe, não deixa a luz ligada para ficar gastando. Ela não, sabe, ela faz parte, ela entende o que está acontecendo. Ela entende as dificuldades que o pai e a mãe às vezes estão vivendo e não fica cobrando. Ela sabe a responsabilidade que ela tem nesse mundo. Ela tem comprometimento com a igreja, com as pessoas que estão aqui. Ela não é um mero espectador, uma pessoa que fica reclamando, murmurando. Ela é parte ativa do processo. Ela está nesse mundo para cooperar. Ela não está apenas pesando nesse mundo, não está apenas engordando, não está apenas querendo que as pessoas façam as coisas de acordo com ela. Ela é uma parte ativa, funcional, importante e necessária. E alguém vai te encontrar e você vai se tornar próspero e próspera na vida. Por quê? Porque você é necessário. Porque você é necessário. Prepare-se para esse mundo novo que está vivendo. Porque no passado as pessoas podiam esconder muita coisa, mas agora não tem mais. Ou você é, ou você vai para o banco de reserva. Certo? Está preparado para a vida. Está disposto a servir.
está disposto a estender as mãos, está disposto a abençoar pessoas, está disposto a cumprir um propósito. Toda pessoa egoísta acaba sozinha. Toda pessoa egoísta se torna alguém não agradável em lugar nenhum. Com o tempo você vai ficando sozinho. Sabe, gente que só pensa em si, gente que não coopera. Por exemplo, você pensa aí, daqui a pouco a gente vai, o que eu posso fazer para tornar esse ambiente um lugar melhor? O que eu posso fazer para tornar essa igreja um lugar melhor? O que eu posso fazer para tornar esse mundo um lugar melhor para se viver? Vamos juntar a juventude daqui qualquer dia, vamos ali na praça, nós vamos catar todos os papéis da cidade. Algumas pessoas podem olhar e querer rir de nós porque estamos fazendo alguma coisa que na vida deles é alguma coisa de baixo padrão. Mas quem sabe quem é, não tem problema nenhum. Eu faço com o maior prazer. Vamos mudar a cidade, vamos transformar a nossa vida, vamos abençoar a nossa casa. Vamos fazer um jejum, uma campanha, vamos fazer um caminho com Deus em que nós estaremos realizando as coisas boas e cuidando dos nossos pais e cuidando da nossa casa. Vamos fazer a diferença nesse mundo. Olha, eu vou fazer, Deus, eu vou fazer um pacto com o Senhor. Nesse mês, eu vou ajudar meu pai e minha mãe em tudo na minha casa. É muito melhor do que você ficar sem comer 8, 10 horas de jejum. Muito melhor. Muito melhor. Porque tem gente que diz, que eu estou precisando emagrecer mesmo, daí eu já colo uma coisa na outra e tal. Sabe? É você dizer, olha, esse mês eu vou dizer para minha mãe, para o meu pai que eu amo eles. 30 dias eu vou dizer para o meu pai e para minha mãe que eu amo eles. Sabe? 30 dias. Todo dia eu vou falar para o meu pai e minha mãe, eu amo você, eu amo você, eu amo você. Todo dia. E eu vou viver assim. Você está entendendo? Essa decisão, Jesus, ele veio para servir. Ele veio para amar. Ele veio para cuidar. Isso faz toda a diferença. Outra lição que esse texto traz para nós. Creia que, o caminho percorrido só valeu a pena se você levou o seu companheiro para mais perto de Deus. Não sei quanto tempo você estará nessa igreja. Alguns por muito tempo. A maioria talvez por muito tempo. Mas sabe o que vai valer a pena dessa nossa caminhada aqui na igreja? Se no final dessa caminhada você levou quem está do teu lado para mais perto de Deus e não o afastou de Deus. Sabe o que faz sentido na tua casa, gente? Presta atenção. Sabe o que faz sentido na tua casa, na tua família? É se no final da tua jornada com teu pai e tua mãe, você tem a paz no teu coração e diz, eu levei meu pai e minha mãe para mais perto de Deus. Com a minha vida. Talvez meu pai nunca pisou na igreja, mas ele conseguiu ler a palavra de Deus olhando para a minha vida. Talvez meu pai nunca fez uma oração para Jesus, mas ele conversou com Deus várias vezes conversando comigo, porque era Deus usando a minha vida para falar com ele. Imaginou que coisa linda isso? Que caminhada bonita que a gente faz quando a gente decide viver os sonhos e os planos de Deus e levar as pessoas para mais perto de Deus. Jesus veio para esse mundo para cumprir um propósito. Você está nesse mundo, olha para mim, você está nesse mundo para cumprir um propósito. Todos nós estamos aqui para cumprir um propósito. Vocês dois estão namorando, começaram a namorar esses dias, eu até assisti aqui, para cumprir um propósito. Eu tenho que cumprir um propósito. Sabe onde você mora, você tem um propósito para cumprir ali. Os projetos que você tem de trabalho, de profissão, de vida no futuro, é para cumprir um propósito. Para servir a Deus com a tua vida e com o teu caminho. Gente, aproveite a vida de vocês. Vocês têm tudo para dar certo. Só tem uma pessoa que pode impedir vocês de dar certo. Vocês mesmos. Ninguém pode me impedir de dar certo, a não ser eu mesmo. Mas eu só vou conseguir dar certo se eu compreender que eu estou aqui por causa de pessoas que Deus me colocou para amar, para cuidar e para servir. E eu quero fazer isso com excelência todos os dias da minha vida. Hoje, Deus me colocou aqui para servir vocês e para amar vocês. E eu espero e oro a Deus que Deus esteja usando a minha vida para isso, porque é para isso que eu estou aqui. Sei que a gente vai ter outros momentos juntos, mas eu quero sempre ser amado e servido por vocês, e amar e servir vocês. E assim a gente vai viver a nossa vida com excelência.
quero terminar a minha conversa com vocês aqui, dizendo para vocês que a última palavra de Cristo na cruz, antes dele entregar o Espírito, foi: está consumado. Está consumado. E o que significa isso? Primeiro, eu terminei o que eu vim fazer. Presta atenção. A última palavra de Cristo na cruz: está consumado. Ou seja, eu terminei o que eu vim fazer. Eu fiz tudo o que foi pedido para eu fazer. Segundo, está pago. Está pago. Eu entreguei a minha vida para que muitos possam ser absolvidos. Eu paguei para que muitos sejam curados. Jesus estava ali dizendo: eu fiz o que eu tinha que fazer. Paulo fala a mesma coisa quando ele vai na última fala dele. Ele diz lá em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati a boa luta, não fiquei gastando tempo com luta errada. Completei a minha carreira, fiz tudo o que Deus pediu para eu fazer e guardei a minha fé. Continuo crendo, confiando e sabendo que aquele que começou essa obra é fiel para completar. Deus é perfeito e fiel para completar. O limite não está em Deus, está em você. E Deus quer usar a tua vida poderosamente. Coloque-se nas mãos de Deus e fale: Deus, que eu seja uma bênção aonde eu estiver. Agora, nesse momento, é para você ser uma bênção aqui. Daqui a pouco você vai ser uma bênção na tua casa. Amanhã, segunda-feira, terça-feira, na escola, onde você estiver, saiba que você está ali para ser um instrumento de Deus. E Deus quer usar a tua vida como instrumento dele, para salvar gerações, para mudar história, para transformar o mundo. Vocês hoje, aqui, podem ser milhares amanhã, porque Deus está querendo derramar. Deus está querendo derramar sobre essa igreja. Deus está querendo derramar sobre a tua vida. Deus está querendo derramar sobre a tua casa. Vocês podem ser milhares, mas tudo isso tem a ver com essa decisão que você toma. Deus, eu quero servir. Eu quero ser usado por ti, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito o coração e a vida de vocês, e que Deus use poderosamente cada um. Deus levante profetas, sacerdotes, levitas. Que Deus levante mestres aqui. Que Deus levante aqui entre vocês grandes empresários, professores, doutores. Que Deus levante entre vocês uma geração que vai estar por cabeça. Uma geração que vai ser instrumento dele para transformar a cidade. Sabe, gente, a universidade aqui, Deus quer que alguém de vocês seja o reitor. Sabe os hospitais aqui? Deus quer que vocês estejam na direção dos hospitais. Você sabe as grandes empresas que tem aqui na região? Deus quer que você esteja à frente delas. Deus quer te levantar. Deus quer te levantar. Mas você precisa dizer: Deus, eu estou aqui e eu quero ser essa pessoa certa que o Senhor quer usar nesse tempo. Amém?